Termoquímica, meus lindos. O que a termoquímica estuda? O calor das reações. Só temos dois tipos. Ou a reação libera calor e é chamada de exotérmica, ou ela absorve calor e é chamada de endotérmica, tá? Quando a gente fala em termoquímica, a primeira coisa que importa é o Hzão, que nós damos o nome de entalpia. O que entalpia é? O conteúdo de calor. Quanto de calor tem uma substância, um grupo de substâncias, os reagentes, os produtos ou a reação inteira. Então, vejamos. Numa reação química, quem está antes da seta é os reagentes. Então, os reagentes têm um conteúdo calorífico, um conteúdo de energia, a entalpia dos reagentes. A mesma coisa os produtos, têm um conteúdo de calor, a entalpia dos produtos. Como que eu faço para saber se a reação libera ou absorve calor? Calcula a variação de entalpia. Como que nós calculamos a variação? Sempre o final menos o início. Final em química é os produtos e o início é os reagentes. Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Esta fórmula é uma lei, a famosa lei de Hess. O que diz a lei de Hess? Que o calor da reação depende somente do estado inicial e do estado final. Não importa o que acontece no meio da reação. Por exemplo, se a reação ocorrer numa única etapa ou se ela ocorrer em 2 ou 3 etapas, o calor é o mesmo, tá? Então só importa o início e o fim, tá? Para saber quanto de calor a reação libera ou absorve. A entalpia depende de alguns fatores, como pressão, temperatura, estado físico e o estado alotrópico. Além, obviamente, né, moçada, da quantidade, porque quanto mais da substância eu tiver, maior vai ser a energia, tá? Então, pessoal, quais são os fatores que influenciam na entalpia além da quantidade? Pressão, temperatura, estado físico e estado alotrópico. Bom, como esses fatores influem no cálculo do ΔH, os caras resolveram anular esses fatores. E como que fizeram para anular, moçada? Anularam estabelecendo que em qualquer lugar do mundo a entalpia seria calculada do mesmo jeito. E o que ficou definido? Que a pressão seria sempre a pressão atmosférica, que é igual a 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, pressão atmosférica ao nível do mar. Que a temperatura seria de 25 graus Celsius, igual a 298 Kelvin. E que o estado físico do reagente seria sempre o mais comum. Então, vejamos, ó. Eu vou usar nitrogênio. Qual é o estado físico mais comum do nitrogênio? O gasoso. Eu vou usar o ferro. Qual é o estado físico mais comum do ferro? O sólido. Eu vou usar mercúrio. Estado físico mais comum do mercúrio é o líquido. E eu vou usar o bromo. Estado físico mais comum do bromo é o estado líquido. E para as substâncias que apresentam alotropia, ficou definido que seria o estado mais estável, que também é o estado de menor
energia. Quanto mais estável é a substância, menor é a sua energia. Boris, eu não me lembro mais o que é alotropia. Vamos lembrar. A alotropia é quando um elemento químico pode formar diferentes substâncias simples. Os 4 casos mais famosos de alotropia é o do oxigênio, que forma o gás oxigênio e o gás ozônio, do fósforo, que forma o fósforo vermelho e o fósforo branco, e ainda, gurizada, o caso do enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Como a gente colocou o fósforo, pessoal, 2 vezes, tá? No caso eu coloquei 2 vezes, vamos colocar a outra substância que está faltando, o carbono. E aí nós podemos botar o carbono grafite e ainda o carbono diamante. Carbono grafite, carbono diamante. Bom, então, de cada um desses par, para fazer os cálculos de termoquímica, eu tenho que pegar o estado alotrópico mais estável. Se ele é mais estável, ele existe em maior quantidade, né, pessoal? Então, entre o oxigênio e o gás ozônio, o gás oxigênio. Entre o carbono grafite e o carbono diamante, o carbono grafite. Entre o fósforo vermelho e o fósforo branco, o vermelho. E entre o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, o enxofre rômbico, tá? Daí, moçada, um lembrete sobre alotropia, tá? Que é o seguinte: a alotropia pode diferir ou pela quantidade de átomos, tá certo? Ou, moçada, pelo arranjo dos átomos. O oxigênio e o fósforo formam alotropias diferentes pela atomicidade, que é a quantidade de átomos. O2, O3, e aqui no fósforo é P4 e P4 na N, muda a quantidade de átomos. Já no caso do carbono e no caso do enxofre, a quantidade de átomos, pessoal, é a mesma. Muda a maneira com que esses átomos se ligam. Então, eles diferem pela geometria. Então, oxigênio e fósforo diferem pela atomicidade. Carbono e enxofre pela geometria. Como se chama essas condições aqui? Se chama de estado padrão. Então, o que é estado padrão? Pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, estado físico mais comum e estado alotrópico mais estável. Isto é estado padrão. Qual a diferença de estado padrão e CNTP? Basicamente a temperatura. No estado padrão, a temperatura é 25 graus Celsius. E na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é igual a 0 graus Celsius. Aí. Uma coisa extremamente importante, pessoal. Toda substância simples que esteja no estado padrão terá entalpia igual a 0. Toda substância simples do estado padrão tem entalpia igual a 0. Então, eu coloquei aqui exemplos de substâncias que têm entalpia igual a 0. O nitrogênio, porque está no estado físico mais comum. O ferro, porque está também no estado físico mais comum. O mercúrio, a mesma coisa, está no estado físico mais comum, que é o líquido. O oxigênio gasoso, porque está no estado alotrópico mais estável, tá? Agora, gurizada, o carbono grafite tem entalpia 0 porque está no estado alotrópico mais o que?
estável. Agora, exemplos de substâncias simples que a entalpia não é igual a zero. O nitrogênio no estado líquido não é o estado físico mais comum. O ferro líquido também não é o estado físico mais comum. Mercúrio sólido também não está no estado físico mais comum. O ozônio é diferente de zero porque não está no estado alotrópico mais estável. É o oxigênio, tá? A mesma coisa o carbono diamante. É diferente de zero porque não se encontra no estado alotrópico mais estável. Esse papel é do carbono grafite. Tipos de reações quanto ao calor. Só tem dois tipos. Ou libera calor ou absorve calor. As reações que liberam calor são chamadas de exotérmica, tá certo? Se a reação está liberando calor, então ela começou com mais calor e terminou com menos, porque ela está liberando. Como que fica o ΔH? Lembra que o ΔH, a lei de Hess, é os produtos menos os reagentes. Então, numa reação exotérmica, tu sempre vai fazer um número menor menos o maior. Consequentemente, o ΔH sempre vai ser negativo. Toda reação exotérmica tem ΔH negativo. Mas, em compensação, a energia é positiva. Pessoal, observa, ΔH e energia tem sempre o mesmo valor com o sinal trocado, tá? O ΔH é negativo porque a conta dá negativo, tá? Quando tu faz produto menos reagente. Já a energia é positiva porque a energia está saindo de dentro da reação e indo para o meio. Então o meio está ganhando energia. Se o meio está ganhando energia, essa energia tem que ser positiva. Um exemplo, tá? Os meus reagentes A e B têm 70 quilocalorias. Ao reagir, se transforma nos produtos C e D, que tem 30 quilocalorias. Quanto que vale o ΔH, então? Valor dos produtos, 30. Valor dos reagentes, 70. Quanto que deu o ΔH? Menos 40. Tá certo? Então, ó, a reação começa com 70, termina com 30. Esta diferença aqui, ó, que é 40, está o quê? Liberando energia, portanto, uma reação exotérmica. Para onde vai essa energia? Para o meio. O meio ganha energia, então essa energia é positiva. Esta reação, como que eu posso escrever? De três maneiras, tá? Então vamos lá, ó. O A reagiu com o B, formou o C e o D, e o ΔH deu menos 40. Então, o ΔH deu negativo, a reação é exotérmica. Lembra que se tu tem o H, tu tem a entalpia. Agora, a mesma reação. A reage com B, forma C e D mais 40 quilocalorias de energia. Como é que eu sei que aqui é energia? Porque não tem o H na frente do valor. Não tem o H, tu sabe que é energia. E energia e entalpia sempre tem sinais opostos. E a terceira maneira de escrever. A reage com B. Só que quando A e B reagem, perde 40 quilocalorias para se transformar em C e D. Se os reagentes estão perdendo calor, para onde está indo esse calor? Para o meio. Então a reação está liberando, portanto a reação é isso. O inverso da exotérmica, reação endo.
quando o calor vai para dentro da reação. Então, a reação está absorvendo energia. Se a reação absorve energia, ela termina com mais calor do que ela começou. Então, sempre a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Quando eu faço a conta do ΔH, o ΔH sempre vai dar positivo. E por que vai dar positivo? Porque eu sempre vou estar fazendo um número maior menos um número menor. Se o ΔH é positivo, a energia para a mesma reação sempre será negativa, tá? Então, temos um exemplo. X mais Y possui 20 quilocalorias de energia. Ao se transformar em W e Z, que são os produtos, termina a reação com 50 quilocalorias. Como pode começar com 20 e terminar com 50? É porque a reação está absorvendo energia. 20 mais os 50 que absorve, termina com 50, né? 20 mais os 30 absorvido, termina com 50. Quanto que dá o ΔH? Então, ó, os produtos menos os reagentes. 50 menos 20, 30 quilocalorias positivo. Toda reação endotérmica tem ΔH positivo. Se o ΔH é positivo, a energia é negativa para a mesma reação. Por que a energia é negativa? Porque a energia sai do meio para dentro da reação. Quem está ganhando a energia agora? A reação. Então, o meio está perdendo energia. Então, a energia é negativa. É que nem o nosso time de futebol. Ganhou, positivo. Perdeu, negativo. Então, a energia é assim. O meio ganha energia, positivo. Sai energia do meio para dentro da reação, a energia é negativa. Como que eu posso escrever esta reação? De três maneiras. Ó, X reage com Y, forma W e Z e temos um ΔH de mais 30 quilocalorias. Tem o H, então isto aqui é entalpia. Agora, X reage com Y, forma W e Z menos 30 quilocalorias de energia. Então, pessoal, por que aqui é energia? Porque na frente do valor não tem o H. Então, por isso que eu sei que é energia. Se a energia é negativa, o ΔH é positivo. E a terceira maneira de escrever é a mesma coisa. X reage com Y, mas para esses dois reagir, o que eles precisam? Absorver 30 quilocalorias. Então, X mais Y mais 30 quilocalorias se transforma em W e Z. Entalpia e os estados físicos da matéria. Moçada, o estado de menor energia é o sólido. O sólido absorve calor, transforma-se em líquido. Líquido absorve calor e se transforma em gás. Então, a passagem de sólido para líquido, de líquido para gás, são processos endotérmicos. Como que se chama a passagem de sólido para líquido? Fusão. Líquido para gás, vaporização. E de sólido direto para gás, sublimação. Então não esqueça, fusão, vaporização e sublimação são processos endotérmicos. Agora, pessoal, o gás, quando perde calor, vira líquido. Líquido perde calor, se transforma em sólido. Se está perdendo calor na transformação, é um processo exotérmico. Então, vejamos, a passagem de gás direto para o estado sólido, ressublimação.
Passagem de gás para líquido, condensação ou liquefação. E a passagem de líquido para sólido, a solidificação. Então, solidificação, a liquefação ou condensação e a ressublimação são exemplos de processos exotérmicos. Quando ocorrem, liberam energia. Agora, moçada, se tu tivesse um gráfico como este aqui, tá? Onde a gente tem água nos 3 estados físicos e tivéssemos que dar o ΔH de cada uma daquelas transformações da água. Quanto que ia ficar o valorzinho aqui? Então, a primeira coisa é qual água é sólida, qual água é líquida e qual água é a gasosa. Fácil, né? Por que é fácil? Porque se a entalpia está aumentando para cima, está aumentando, gurizada, a quantidade de energia. Então, qual é o estado físico que tem mais energia? O gasoso. Então, o que está mais para cima tem mais energia. É o estado gasoso. O que está mais para baixo, então, é a água no estado sólido, o estado de menos energia. E o aqui do meio é o estado que, pessoal? Líquido. Então, primeiro a gente quer saber a água passando de sólido para líquido. Então, aqui, pessoal, ó, sólido para líquido. Quanto que dá isto aqui? Água sólida, o reagente, água líquida, o produto. Então, a diferença aqui, ó, é o ΔH. E essa diferença é igual a 7. 7 o que, pessoal? Vamos lá? 286 negativo menos 293. Então, ó, deu mais 7. A passagem de água sólida para água líquida é, moçada, mais 7 kJ. Agora, passagem de água líquida para água gasosa. Então aqui, ó, água líquida para água gasosa. Quanto que vale isto aqui? Tá? Então, ó, ΔH é igual a... Como é que a gente calcula ΔH? Produto menos reagente, né? Então, a diferença desses valores aqui deu, gurizada, igual a mais 44, né? 242, 236, mais 44. Então, a passagem de água líquida para água gasosa é igual a mais 44. E a passagem de água sólida direto para água gasosa. Então, pessoal, ó, água sólida para água gasosa. Então, ó, de sólido para gás. Quanto que vale todo esse ΔH? Então, ó, menos 242 o produto, menos da fórmula, e o valor aqui da água sólida, menos 293. Então, isto aqui deu igual a mais 51. Então, valorzinho aqui, ó, mais 51, tá? Lembrando, pessoal, ó, aqui nós temos a fusão, a vaporização e a sublimação. Processos endo, por isso que o ΔH deu positivo quando a gente fez a conta. Agora nós temos as reações ao contrário, tá? A primeira, passando de gás para sólido. Então, aqui, ó, de gás para sólido. Então, o produto vale menos 293
e o reagente vale menos 242. Esse ΔH aqui deu igual a menos 51. Então, ó, menos 51. Tu tá vendo que essa reação é a mesma de cima, só que invertida? Então, se eu inverto a reação, só troco o sinal. Não precisa perder tempo fazendo, moçada, as continhas. Agora aqui, moçada, quanto que vale a passagem do estado gasoso para o estado líquido? Quanto que dá esse ΔH aqui? Então, menos 286, que é o produto, menos a fórmula, menos o reagente, que é 242. Então, isto aqui, ó, deu igual a menos 44. Então, olha aqui, ó, pessoal. Menos 44. Tá vendo? Olha aqui, ó. É a mesma reação que está aqui. Só que daqui para cá ela está invertida. Trocou o sinal. E a última aqui. A passagem de líquido para sólido. Então aqui, pessoal, ó, passando de água líquida para água sólida. Quanto que dá esse ΔH aqui? Ó, 293 negativo, menos da fórmula. Quanto que vale, gurizados, reagente? Menos 286. Quanto que deu isto aí? Menos o quê? 7. Então, quanto que vale a nossa reaçãozinha aqui? Vale menos 7. Tá? Boris, quando aparecem esses gráficos, as setinhas para cima serão sempre positivas? Sim. Sempre, pessoal. A setinha para riba sempre é positiva. Sempre é uma transformação endotérmica. Absorve energia. Todas as setinhas para baixo são negativas. Portanto, são transformações exotérmicas. Quando ocorre, libera energia. Meus lindos, nos vemos na correção dos exercícios.